nós leremos, eu já li todos esses nomes aqui, então vamos ler a partir do verso 28, né, Gilmar? Os nomes já estão todos decorados aí praticamente. Vamos ler a partir do verso 28. Eu vou ler aqui o 38 do capítulo 9 e depois pulo para o 28 do capítulo 10, tá bom? Só para ficar... Diz assim a palavra do Senhor. Em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. E esta é a relação dos que o assinaram. Então, tem uma relação grande de nomes aqui que assinaram esse acordo. Verso 28 do capítulo 10. O restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que separaram dos povos vizinhos por amor à lei de Deus, com as suas mulheres e com todos os seus filhos e filhas capazes de entender. Agora se une a seus irmãos, os nobres, e se obrigam sob maldição e sob juramento a seguir a lei de Deus, dada por meio do servo de Deus, Moisés, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Senhor. Prometemos não dar nossas filhas em casamento aos povos vizinhos, nem aceitar que as filhas deles se casem com os nossos filhos. Quando os povos vizinhos trouxerem mercadorias ou cereal para venderem no sábado ou em dia de festa, não compraremos deles nesses dias. Cada 7 anos abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos todas as dívidas. Assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente 4 gramas para o serviço do templo de nosso Deus, para os pães consagrados, para as ofertas regulares de cereal e para os holocaustos, para as festas dos sábados, das festas de lua nova e das festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer propiciação por Israel e para as necessidades do templo de nosso Deus. Também lançamos sortes entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo para escalar anualmente a família que deverá trazer lenha ao templo de nosso Deus, no tempo determinado, para queimar sobre o altar do Senhor, o nosso Deus, conforme está escrito na lei. Também assumimos a responsabilidade, mais uma vez, responsabilidade, de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos de nossas colheitas e de toda a árvore frutífera. Conforme também está escrito na lei, traremos o primeiro de nossos filhos e a primeira cria de nossos rebanhos, tanto de ovelhas como de bois, para o templo de nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem ministrando. Além do mais, traremos para os depósitos do templo do nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal do fruto de todas as nossas árvores e de nosso vinho e azeite. E traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. Um sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando receberem os dízimos, e os levitas terão que trazer 1/10 dos dízimos ao templo de nosso Deus, aos depósitos do templo. O povo de Israel, inclusive, os levitas, deverão trazer ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite aos depósitos onde se guardam os utensílios para o santuário. É onde os sacerdotes ministram e onde os porteiros e os cantores ficam. Não negligenciaremos o templo de nosso Deus. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos, nós louvamos o teu nome e clamamos a ti pela tua misericórdia, Senhor. Receba o nosso louvor de lábios impuros, mas que confessam o teu nome, Senhor, e reconhecem a tua soberania. Ajuda-nos a entender a tua palavra, uma palavra que tem sido abençoadora, Senhor. A vida de Neemias e Esdras, a caminhada com o teu povo, tem nos ensinado, Senhor, a obedecer a tua palavra,
tem nos apontado a centralidade da Tua Palavra, e hoje queremos entender melhor como praticar essa obediência à Tua Palavra. Ser com a Tua Igreja, leva nossas mentes cativas, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Nós, hoje pela manhã, fizemos uma espécie de resumo, né? E o resumo dos capítulos anteriores, a bem da verdade, me parece bastante nítido que o capítulo 8, 9 e 10, eles estão intimamente ligados. Eles estão falando de um mesmo assunto, ato contínuo. Aquele povo acaba de construir o muro, eles são apresentados à palavra que eles tinham esquecido. Esdras é chamado com a palavra, com a lei, e a partir do momento que eles são ministrados, que eles são orientados, a partir do momento que eles têm contato com a palavra, eles declaram o seu amor à palavra e a obediência à palavra. Eles têm praticamente um mês ali intenso de estudo da palavra, de meditação na palavra, de imersão, para usar uma palavra mais moderna, de imersão nas Escrituras. O que acontece ali, a bem da verdade, eu falava pela manhã, é um grande avivamento na história do povo de Deus. Um grandíssimo avivamento na história do povo de Deus. A gente precisa lembrar que esse povo estava no cativeiro, volta do cativeiro, a cidade devastada, e eles estão construindo pouco a pouco, primeiro o templo, agora os muros, mas a preocupação sempre foi a reconstrução ou a reforma espiritual daquele povo. E diante desse momento, ministrados pela palavra do Senhor, aqueles homens vivem um grandíssimo avivamento. Quebrantamento de coração, a palavra sendo pregada, um momento ímpar na história do povo de Deus. A propósito, o avivamento, ele sempre deve ser apoiado na palavra. Um avivamento sempre precisa estar apoiado na palavra, porque o avivamento, a base de um avivamento é a convicção de pecado, é você perceber quem você é. Mas em meio a essa convicção de pecado, que faz com que a gente chore, faz com que a gente se sinta pequeno e humilhado, a gente também tem a alegria da presença do Senhor, porque é Ele que ministra isso ao nosso coração. Dr. Shedd tinha uma figura muito interessante, uma ilustração muito interessante sobre avivamento, porque muito se fala sobre avivamento, mas de uma maneira mais circense do que qualquer outra coisa. Mas o avivamento pode ser individual, pode ser coletivo, mas ele é periódico, né? Ele é momentâneo, melhor dizendo, ele é momentâneo. E a ilustração que o Dr. Shedd dava é que o avivamento é semelhante, os irmãos têm que se acostumar, esse período é isso daí. É semelhante a uma criança no colo do pai, quando o pai joga a criança para cima e a criança ri, a criança abre um sorriso de alegria, é como até que o pai recebe novamente nos braços. É momentâneo, mas é um momento de grande alegria. E toda criança gosta disso, né? Toda criança gosta disso. Eu faço isso com o Jade todas as vezes que eu pego. É um avivamento, a ilustração que ele dá é de um avivamento. A alegria que nós temos de estar diante do Senhor. E ali no meio daquele povo, a palavra tinha recebido centralidade, a centralidade que é necessária para o povo de Deus. Eles tinham compreendido a centralidade que a palavra precisava ter no meio daquele povo. De modo que fica claro que a palavra não pode ser algo acessório em nossas vidas. E cá entre nós, meus irmãos, muitas vezes tem sido. É interessante quando eu escuto algumas pessoas, talvez os irmãos já tenham ouvido falar, a pessoa vai pregar e fala assim, olha, eu já tenho a palavra, eu já tenho a pregação, só falta o texto. Então saiu de onde essa pregação? Da cabeça? Eu já sei o que eu vou pregar, já está tudo pronto, só falta eu encontrar um versículo bíblico.
palavra, ela passou a ser auxiliar, ela não é mais central. Eu só quero uma palavra para justificar, para dar a desculpa do que eu vou pregar. Não, a palavra deve ser central. A pregação nasce da palavra, aponta para a palavra. De modo que a palavra não pode ser um acessório na vida do crente. A palavra é central, é a base. Aliás, por falar nisso, nós temos desafiado os adolescentes, já tem algum tempo já, para que eles cresçam e amadureçam na palavra. Alguns irmãos não veem, mas alguns dos adolescentes sempre estão aqui anotando. Sempre estão aqui anotando. Para que eles sejam forjados na palavra, a pensarem na palavra, a terem escritos da palavra. As crianças também. Para que esse contato com a palavra seja central na vida delas. Todas as vezes que estão meditando na palavra, é central. Não é algo que está do lado ou de lado. Qual foi minha alegria quando cheguei nos embaixadores, nas mensageiras, 99% com a Bíblia. 99% com a Bíblia. Que alegria, sentados com a Bíblia. Uma bênção isso. A gente não pode abrir mão disso. É por isso que a gente não bota texto aqui bíblico. A gente não bota texto bíblico aqui. Leia na sua Bíblia, traga a sua Bíblia. Eu não tenho nada contra a tecnologia, eu gosto muito de tecnologia. Gosto bastante. Mas nesse caso é melhor a Bíblia em papel. É melhor a Bíblia em papel. Por isso que a gente não bota, para que os irmãos tragam a palavra, ela deve ser central. É muito triste quando a gente vê igrejas que o pessoal não leva mais a Bíblia, não tem mais Bíblia, porque vai ser colocado. Não, traga a sua Bíblia. Agora, a palavra e esse momento de avivamento desses irmãos, não ficou só na emoção, porque às vezes fica na emoção, né? Ai, que culto maravilhoso, que coisa, tocou meu coração. A gente chora, não tem problema nenhum de chorar. A gente sente aquela emoção, mas às vezes não segue, só ficou na emoção. Para na emoção. Não, esse povo, eles se emocionam e agem. Teve emoção e ação. A gente não pode, tem que ter cuidado com esses dois extremos, né? O emocionalismo pelo emocionalismo é uma coisa. Agora, a emoção pode ter, mas a gente precisa ter ação. Eles fizeram isso, eles foram para a ação. E essa ação vem de uma forma talvez até curiosa para nós, porque a ação desses irmãos vem através de um pacto ou através de um acordo. Na NVI está falando de um acordo. E a curiosidade fica por conta de um acordo escrito. É um documento. Um acordo escrito. E assinado pelos líderes. Eles assinaram um papel escrito e assinado. O texto, nós lemos pela manhã, chega a trazer relação de nomes. Neemias, o governador, e todos os outros líderes assinaram. Agora, atentem para isso. Os nomes que se concentram nessa lista, como forma de demonstrar, que a maioria dos nomes aqui é de líder, né? Todos os líderes aqui. Então, é como uma forma de demonstrar que o líder deve ser aquele que puxa a fila, por assim dizer. O líder precisa sempre ser aquele que puxa a fila para o bem, né? Não é para o mal, não, para o bem. A gente deseja que seja assim. Mas o líder é aquele que puxa a fila. O líder sempre se expõe mais. O líder é quem toma a iniciativa. O líder sempre deve ser um mestre pelo exemplo. Por isso que Tiago 3:1 fala assim, não quero muito de vocês serem mestres. Por quê? Porque será diferente. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Será diferente o julgamento. Terá mais rigor. E o líder sempre é um mestre pelo exemplo, ele vai na frente. Mas o texto não fala apenas dos líderes civis, ele fala do governador, ele fala dos sacerdotes, ele fala dos levitas, né? Mas não fala apenas dos líderes civis. Além dos nomes que estavam ali listados, são líderes civis,
Muitos outros fizeram parte desse acordo. Olha o verso 28. O restante do povo, mais sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que se separaram dos povos vizinhos por amor à lei de Deus. Isso já tinha acontecido em Esdras 10, mas eles, por algum motivo, voltaram a se aproximar dos povos vizinhos, que corrompiam com as suas mulheres e com todos os seus filhos e filhas capazes de entender. As crianças também entraram no acordo. Todas as crianças capazes de entender entraram no acordo. Todo mundo que se afastou dos povos vizinhos entra no acordo. O que eu quero dizer é que obediência a uma liderança que trabalha biblicamente, uma liderança santa, santa não quer dizer perfeita, uma liderança que trabalha conforme a palavra, toda obediência a essa liderança é uma forma de honrar a Deus, porque quem levanta toda a autoridade é o Senhor. De modo que a relação que está ali de líderes civis, que foram os que assinaram, botou todo mundo no mesmo acordo. A liderança assinou, mas todo mundo estava debaixo do mesmo acordo. Mas aqui não é só a liderança civil, os pais também. Os pais são autoridade dentro de casa. De modo que os pais estavam dentro do acordo, e uma vez que os pais estavam dentro do acordo, os filhos também faziam parte. Aliás, filhos, enquanto vocês dependerem de seus pais, vocês devem obedecer seus pais em tudo. Tudo, exceto o que for contrário à palavra de Deus. Aí, não pode ler a Bíblia. Aí, pai, aí eu vou ter que desobedecer. Mas de resto, tudo vocês devem honrar seus pais. Tudo, enquanto estiver dependendo do pai, tudo honre seus pais. Aqui, todo mundo entrou. Os pais assinaram, todo mundo entrou. Os líderes assinaram e o povo veio junto. Não é assim, até com o ímpio é assim. Se o Brasil, Deus me livre, viu? A gente está vivendo tanta guerra, mas se o Brasil declarar guerra ao Paraguai, o presidente foi lá, seja lá qual for o presidente, declarou guerra ao Paraguai, não está todo mundo aqui em guerra porque faz parte do Brasil? Então, é assim que funciona. O líder foi lá, decretou. Então, os pais se comprometem e os filhos se submetem. Isso é importante, inclusive, para a vida eclesiástica. O filho fala para o pai assim, hoje eu não vou não, eu estou com preguiça. Não vai? Você não vai? Não vai ficar em casa, você que esteja doente. Tem que se submeter, é autoridade, é uma bênção que o Senhor deu, nascendo num lar cristão. Meu pastor falava que na casa dele não tinha livre pensador. Não, estou achando que hoje é melhor. Você não acha nada, você vai. Amados, tudo começa com doutrina. Eles riem aqui. Tudo começa com doutrina. Tudo vem da palavra. O que o texto está nos mostrando é que eles estavam firmados na palavra e isso repercute em ação. A doutrina não tem um fim em si mesmo, mas a doutrina precisa ser traduzida em prática. Portanto, a doutrina gera o quê? Vida. Vida de acordo com a palavra. Eu estou falando de princípios básicos da palavra de honra. Estou falando de princípio básico, de obedecer a palavra. E isso era tão importante, o quebrantamento era tão grande, tão real, a vontade de obedecer era tão grande, tão verdadeira, que esse povo se juntou e falou assim, vamos botar no papel. Vamos botar no papel isso. Eu falei de manhã, né? A gente pode fazer aqui declara uma assembleia aqui aberta, todo mundo botando o nome no papel. E preste bastante atenção nisso, gente. Esse povo, já existia uma escritura. Eles leem a escritura e falam assim, vamos fazer um pacto a partir de agora. Vocês conseguem perceber a importância do papel? O papel é importante, gente. O papel é muito importante, muito importante. Tudo que você tem valor tem papel. Já percebeu isso? Quem tem imóvel aqui tem papel. Quem tem carro tem papel. Tem um dinheirinho, é papel. Hoje está mais virtual, né, está digital, mas está lá registrado. As sociedades sempre foram assim. Aliás, é tão importante que o Senhor
resolveu revelar a sua palavra para que a gente pudesse meditar na palavra. Papel é importante. Eles decidiram colocar no papel. Por que é importante? Na igreja não é diferente, não. O papel reflete a verdade que está em nossos corações e nossa mente. O papel é importante, muito importante. O papel, ele demonstra aquilo que está aqui. A gente não precisa assinar esse papel, porque a gente já assinou. Não precisa mais. Vocês lembram ou não? Talvez vocês não tenham assinado com a caneta. Igor, coloque para mim, por favor, Igor. Alguém lembra do pacto que fez no dia que se batizou? Alguém lembra do pacto? Me permita lembrar para vocês a importância do papel. Tendo sido levados pelo Espírito Santo a aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e batizados sob profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decidimos, unânimes, como o corpo de Cristo, firmar solene e alegremente na presença de Deus e desta congregação o seguinte pacto. Comprometemo-nos a, auxiliados pelo Espírito Santo, andar sempre unidos no amor cristão. Estava no papel. Andar unidos no amor cristão. Trabalhar para que esta igreja cresça no conhecimento da palavra. Trabalhar para que a PIB do Lobato cresça no conhecimento da palavra. Na santidade, no conforto mútuo e na espiritualidade. Manter os seus cultos, suas doutrinas, suas ordenanças e sua disciplina. Contribuir liberalmente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para o auxílio dos pobres e para a propaganda do evangelho em todas as nações. Já fizemos isso. Eles fizeram o papel lá, nós temos nosso papel cá também. Comprometemo-nos também a manter uma devoção particular. Não tem nada de novidade em devocional. Não deveria. E evitar e condenar todos os vícios, a educar religiosamente nossos filhos, olha a sua responsabilidade, a procurar a salvação de todo o mundo, a começar dos nossos parentes, amigos e conhecidos, a ser corretos em nossas transações, fiéis em nossos compromissos, exemplares em nossa conduta e ser diligentes no trabalhos seculares, evitar a detração, a difamação e a ira, sempre e em tudo, visando a expansão do reino do nosso Senhor. Intencionais, sempre visando o reino do Senhor, intencionalidade. Além disso, comprometemos a ter cuidado uns dos outros, e lembrarmos-nos uns dos outros nas orações, ajudar mutuamente nas enfermidades, nas necessidades, cultivar relações francas e a delicadeza no trato. Olha, eu converti, mas eu continuo. Deus me fez assim. Não, delicadeza no trato. Estar prontos a perdoar as ofensas, buscando, quando possível, a paz com todos os homens. Finalmente, nos comprometemos a, quando sairmos dessa localidade para outra, nos unirmos a uma outra igreja da mesma fé e ordem, em que possamos observar os princípios da palavra de Deus e o espírito deste pacto. O Senhor nos abençoe. E nos proteja para que sejamos fiéis e sinceros. Até quando? Até a morte. Você também tem, viu, meu irmão? Você também tem um papel. Você também tem um papel. Espero que sim. Eu já pedi aqui. Danila está aí? Não. Na época a Danila estava como secretária, a gente entregou para um bocado de gente, não foi, Danila? O pacto, não foi, não? Mas quem quiser, viu, Ramon? Você pode até imprimir e plastificar que a gente dá. Eu tenho o meu aqui até hoje. Nós temos um papel que fala qual foi o pacto que nós fizemos. Eu não assinei. Não assinou na mão. Olha que interessante. O nosso pacto não traz isso. Mas o pacto que eles fizeram. Verso 29. Pode tirar, Igor. Obrigado. No verso 29. O pacto que eles fizeram falou assim: agora se une a seus irmãos, os nobres, e se obrigam sob maldição. Algumas versões devem estar imprecatória, sob maldição. E sob juramento a seguir a lei de Deus. O resumo aqui é o seguinte: eles se unem nesse acordo,
De modo que se você não obedecer, seja você amaldiçoado. Se você não obedecer, seja você amaldiçoado. É isso que eles estão falando. O pacto, ou esse acordo, foi feito debaixo, sob maldição. Quem não cumprir, seja anátema. De certa forma, nós temos isso também. Não é isso? Aqueles que não dão demonstração de que caminham de fato conforme a palavra, são disciplinados. Não chega a ser amaldiçoado, né? Mas você fala assim, olha, você está dando evidência de que você não é um crente em Cristo Jesus. Mas eles amaldiçoavam. E aí eles começam uma relação. O cumprimento, portanto, num primeiro instante, era geral, de cumprir a lei do Senhor, mas depois eles começam a especificar. Eles começam a entrar em alguns detalhes. É mais ou menos assim, e eu sugiro que vocês façam essa oração. Pai, perdoa os meus pecados. Eu penso que não seja uma boa oração, porque para pedir a gente é bem específico, né? Então, talvez seja melhor, Senhor, perdoa a mentira que eu menti. Perdoa o meu orgulho. Perdoa a minha inveja. Perdoa a minha incapacidade de perdoar. É uma oração melhor. Perdoa o fato de eu não ter domínio próprio. Me perdoa porque falta mansidão. Me perdoa porque faltou humildade. Eu acho que é uma boa oração. Melhor do que perdoa os meus pecados. Porque quando a gente pede, a gente é bem específico. É uma forma da gente se humilhar diante do Senhor. Ele sabe de todas as coisas, né? É uma forma da gente se humilhar diante do Senhor. E aí, nessa lista que ele começa a trazer, eu elenquei pelo menos nove comprometimentos bem específicos que eles fazem. Verso 30, não dar as filhas em casamento para outros povos e não aceitar. Olha, a gente vai caminhar aqui com a vontade do Senhor. A gente não dá filho em casamento para quem não é crente e nem recebe também quem não é. Por quê? Porque corrompe. Andarão dois, se não concordarem, corrompe. Então, primeira coisa que eles se comprometem. Eles já tinham se comprometido em Esdras 10. Já tinham se comprometido. Por algum motivo falharam. Se comprometem. Mais uma vez, especificamente, nós não vamos mais fazer isso. Verso 31. Olha, o pessoal vem para cá, o pessoal não conhece o Senhor, não tem reverência nenhuma. Vem para cá dia de sábado, para vender coisa. A partir de agora, a gente não vai mais comprar. Dia de sábado, dia das festas, que são festas religiosas, a gente não quer mais. Isso é uma reverência à presença do Senhor. É por isso que nós devemos ter reverência no culto. Reverência. Nós estamos na presença do Senhor, reunidos solenemente como igreja, como corpo de Cristo, para adorar o Senhor. Nós devemos ter reverência. Pode, entre e sai, toda... Não, reverência. Eles falaram assim, agora a gente vai ser reverente. A gente não tem sido reverente. Chegava no dia do sábado, que naquela época ainda existia, né? O Shabá. Hoje a gente tem um domingo de maneira principiológica, mas isso é outro assunto, depois eu posso meditar melhor com os irmãos. Mas dia de sábado era uma feira. Não, a gente vai parar. Ainda no verso 31, vamos cancelar a dívida quando tiver que cancelar. Era lei. Verso 32 e 33, nós passaremos a nossa responsabilidade de contribuir com o templo, para as coisas do templo, contribuir com as atividades, com tudo que é necessário com o templo. Isso tem no nosso pacto também, né? Interessante isso, porque para manter a estrutura tem gasto. Para que a gente tenha um culto público. Escalar as famílias responsáveis por levar a lenha, por servir. Verso 35, ofertar os primeiros frutos, fazia parte da lei. 36, levar os primogênitos, fazia parte da lei. Não para sacrificá-los, óbvio, mas você apresentava e sacrificava um animal. Levar a primeira massa de cereal, e verso 37, entregar os dízimos. Eles estavam, de certa forma, confessando que não faziam nada disso. Olha, agora a gente vai fazer, viu? De certa forma, estavam confessando que não estavam cumprindo nada disso. Mais uma vez, tendo contato com a palavra, quebrantamento do coração, avivamento, nós queremos obedecer aquilo que é a tua palavra. Resumidamente,
Nós podemos dizer que a base dessa reforma, porque aqui está acontecendo uma reforma de corações, a base da reforma, a base desse pacto está na palavra. Tudo que eles estão falando ali aponta para a palavra. Nós vamos fazer isso na tua palavra, vamos fazer isso, vamos fazer isso. 9 ou 8. O pacto tem sua base na palavra e é para cumprimento dessa mesma palavra. Significa dizer que a base para as reformas necessárias em nossas vidas não estão em outro lugar, senão na palavra. A base necessária para reformar a sua vida, a base necessária para mudar o que precisa ser mudado na sua vida, está na palavra. Não tem outro lugar para você procurar. Nós precisamos converter a nossa doutrina em experiência de vida, meus irmãos. Nós precisamos pegar essa palavra e transformar em experiência de vida, em obediência, porque o conhecimento deve produzir transformação de vida. O conhecimento precisa produzir transformação de vida. Só que a gente falou isso pela manhã de uma maneira genérica. E muitas vezes a gente aborda esses assuntos de maneira mais genérica, né? Eu tenho para mim que mosquito e mosca vieram depois de Gênesis 3,15, depois do pecado. Porque não é possível. Fico com medo de entrar na boca. Tá rindo, né, Nandinha? A gente trata isso às vezes de maneira genérica. Precisamos obedecer. Precisamos obedecer. E precisamos, não é mentira, não tem problema nisso. Mas a gente trata às vezes de maneira genérica. Da mesma forma que a gente ora, né? Perdoe pelos meus pecados. Tinha um irmão lá no HC que o pastor Miguel falava que ele, todas as vezes ele falava assim: Senhor, perdoa a multidão de pecados. Eu entendo uma multidão de pecados para um recém-convertido, mas, passados os tempos, você tem que falar: Senhor, já reduzi um pouco, porque santificação, né? 40 anos, perdoa a multidão, mas, meu irmão, como é que está essa multidão? Porque tem que ir trabalhando na santificação, né? Porque senão fica fácil, né? Mas assim, me permite explicar. A gente às vezes trata isso de maneira muito genérica. O judeu não trabalha assim. Me permite explicar. O hebraico, por exemplo, é uma língua bastante concreta. As palavras, né, são bastante concretas. Então, por exemplo, um exemplo apenas. No hebraico bíblico, a palavra fé é emuná. A palavra fé. Emuná. E o significado central dela não é a crença em algo abstrato, por exemplo, né? Não é uma crença assim, uma coisa abstrata. Pelo contrário, a palavra emuná, ela dá a ideia de alguma coisa mais concreta, né? Mais firme, uma coisa concreta, uma coisa mais física até, uma coisa inabalável, sabe? A palavra fé, emuná, tem mais ligação com algo que seja concreto, firme, estável, que tem confiança. Aliás, a raiz dessa palavra emuná deriva de outra raiz que é Aleph Menum, que ela carrega o sentido assim de sustentar, de apoiar. Então, fé não é um sentimento, não é um desejo para o judeu. Fé é alguma coisa firme, é mais físico até, como eu falei, é mais prático. Um dos derivados dessa palavra fé, por exemplo, é ama de leite, ou um tutor que segura a criança, sabe? Que está ali firme, segurando nos braços, carregando nos braços. Aliás, é da onde vem a palavra amém também. Amém. Eu confirmo. É uma coisa mais física, mais concreta. É uma expressão que diz assim: olha, eu apoio nisso daí. Eu tenho firmeza nisso daí. Por isso que Abacuque 2,4 fala assim: ó, o justo viverá pela sua fé. Não é um desejo, pela constância, pela firmeza. É disso que está falando. Tá? Então você vê que a linguagem, o hebraico, ele é muito concreto, ele não é aquela coisa mais abstrata. A gente tem muita palavra abstrata em português, né? A gente tem várias palavras abstratas assim no português. Saudade, né? Várias palavras. O hebraico é menos. E isso traz para a gente muita praticidade. Não sei se vocês
Percebem o quão isso torna para a gente prático? Olha para os escritos agora de Neemias. Vamos voltar para Neemias aqui. O escrito de Neemias não é um escrito poético, não é um escrito sapiencial, por exemplo, aquela poesia. Não. O escrito, o gênero literário de Neemias é uma narrativa histórica. Ele está narrando a história, ele traz algumas memórias pessoais, e ele traz um gênero literário que é diferente, que é uma espécie de documentação administrativa. É como se você estivesse lendo uma ata, em alguns momentos. É como se você estivesse lendo uma ata. É uma documentação administrativa. Olha, foi fulano. Sabe um documento? Ele narra historicamente, mas ele traz um documento também. E ele traz detalhamento prático. É uma espécie assim algumas empresas fazem, né, o fluxograma de procedimentos, um estatuto, um regimento. Esse povo fala de modo geral, se compromete sobre obediência, e depois eles vêm detalhando, vamos obedecer nisso. É uma espécie de confrontamento. Vocês já viram checklist? A pessoa pega assim, tudo tem que tá bom, né? Aí ele vai fazendo um checklist, ele tem aqui tudo que tem que ver tudo que tem que ver aqui nesse salão. Aí ele vem aqui, microfone, tá ok. Banco, tá ok. Ar-condicionado, tá ok. Isso é checklist. Ele vai checando uma lista de procedimentos. É como se ele estivesse fazendo um confrontamento, um comparativo. Olha, nisso daqui a gente não está fazendo. A partir de agora eu vou fazer. Isso aqui, você percebe como é que é mais prático do que a gente? Olha, eu tenho que obedecer. Obedecer o quê? Isso aqui, eu não estou obedecendo, vou fazer. Isso aqui, não estou obedecendo, eu vou fazer. É olhar para a Bíblia e olhar para a vida. Olhar para a vida e olhar para a Bíblia. É mais prático. A gente, às vezes, fica no mundo das ideias. E eu quero pensar de maneira diferente agora à noite, para a gente fazer exatamente isso. Fazer exatamente isso de maneira prática, meus irmãos. Obedecer o quê? O que você conhece da palavra que ainda não é uma verdade na sua vida? Especificamente, não precisa me responder não, mas especificamente, eu não quero que ninguém saia daqui, eu preciso obedecer mais. Obedecer o quê? O que na sua vida hoje, você conhece da palavra, mas ainda não é uma verdade na sua vida? O que ainda você não obedece? O que não está obedecendo ainda? Isso é você com você. Mas o texto nos convida a essa praticidade, para a gente não sair, eu tenho que obedecer. Todos nós precisamos obedecer. Mas na sua vida, o que ainda não é uma obediência verdadeira? O que você não obedece ainda? Você conhece o seu coração. O Evangelho é prático. O Evangelho, pelo menos deveria ser. O Evangelho é prático. E o texto está nos mostrando exatamente isso. Veja que na sequência, depois de elencar todas as coisas que eles estavam desobedecendo, que passariam a obedecer, o texto chega a trazer um procedimento. E traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que colhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. Então, quem recolhe são os levitas, né? 38. Um sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando receberem o dízimo. Então, não é para ir de qualquer jeito. Você consegue ver o procedimento? Não é de qualquer jeito. Tem que ser agora um sacerdote descendente de Arão que vai acompanhar o levita quando receber os dízimos, e os levitas terão que trazer 1/10 dos dízimos, dízimo dos dízimos, ao templo de nosso Deus, aos depósitos do templo. O povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer ofertas de cereal e vinho novo. Quer dizer, ele traz aqui um procedimento, ele fala o que tem que obedecer, e depois fala assim, o procedimento é esse, viu? É prático. É prático. O escrito é um escrito prático, administrativo, até orientativo, quase como um estatuto, como eu falei, quase como um tutorial ou um manual de procedimento. É assim que vocês têm que fazer. E aí, por fim, ele nos alerta. Não negligenciaremos o templo de nosso Deus. Ora, naquele tempo, o templo era a presença do Senhor. Hoje o templo do Espírito somos nós. O que você tem negligenciado? Hoje o templo do Espírito somos nós. Ele fala, olha, não negligenciaremos o templo de Deus. O que você tem negligenciado no templo de Deus, ou o templo do Espírito que é você hoje?
O que não é uma obediência? Não negligenciar o templo hoje significa negligenciar a própria palavra do Senhor, a própria orientação do Senhor. Olha que interessante, a Confissão de Fé Batista de 1689, no capítulo 17, que trata da perseverança dos santos, diz assim, parágrafo 3, levados pela tentação de Satanás e do mundo, pela prevalecência da corrupção que ainda permanece dentro deles, então, Satanás, mundo e pela prevalecência da corrupção, ou seja, o pecado que ainda habita em nós, tá? São 3 causas aí. Ou pela negligência aos meios para a sua própria perseverança. Como é que o crente persevera? Quais são os meios que o crente tem de perseverar? Palavra e oração, comunhão, tudo vem da palavra. A palavra fala de comunhão, a palavra fala de oração, a palavra fala de vida devocional. Na medida que você negligencia isso, na medida que eu negligencio isso, nós certamente cairemos aos meios para a sua própria preservação. Os santos podem, olha só, quando a gente negligencia isso, os santos podem incorrer em tristes pecados e continuar em tais pecados por algum tempo. Não existe perda de salvação, mas na medida que você negligencia, você pode cair em pecado e permanecer por algum tempo. Desse modo, eles caem em desgraça perante Deus e entristecem o seu Santo Espírito, veem-se privados de bênçãos e confortos, têm os seus corações endurecidos e ferida a consciência, ofendem e escandalizam outras pessoas e fazem vir sobre si mesmos juízos temporais. Não é juízo final, juízos temporais. É a mão de Deus pesando sobre a vida do crente, ainda nesse mundo. Na medida que nós negligenciamos, o alerta dele final é assim, não negligenciaremos o templo de Deus. Na medida que nós negligenciamos, e aqui volta para a palavra. É por isso que todo o acordo deles, todo o pacto foi feito com base na palavra. Na medida que nós negligenciamos isso, podemos sim, por conta de Satanás, do sistema mundano, mas principalmente da nossa própria negligência, nós podemos incorrer em pecados e continuar em pecados durante algum tempo, cair em desgraça perante o Senhor, entristecer o Espírito Santo, se ver privado de algumas bênçãos e confortos, ter nossos corações endurecidos, nossa consciência ferida, ofendem e escandalizam outras pessoas e fazem vir sobre si mesmos juízos temporais. O Senhor pesando a mão, como o Senhor fez durante toda a história do povo dele. Desobediência, o Senhor pesava a mão. Ainda nesse mundo, não é juízo final. Não é juízo final, porque o crente não perde a salvação. Mas pode sim ter a mão do Senhor pesada. Você deseja renovar esse pacto hoje? Talvez alguma coisa que você fale, isso aqui eu sei que não está bom. Eu sei que eu não tenho obedecido isso aqui. Você não precisa falar para ninguém, mas você sabe. No seu íntimo, aquilo que não tem sido uma prática de obediência. Eu não digo renovar o pacto, mas rememorar talvez. Talvez ajustar algumas coisas que se perderam no caminho. Nós já assinamos um pacto. A gente leu esse pacto aqui. Nós, mais do que esse pacto, fazemos parte de um pacto de sangue em Cristo Jesus naquela cruz. Nós não estamos tratando de coisas místicas, meus irmãos. Não estamos tratando de coisas abstratas. Você conhece a sua vida espiritual. Você conhece as suas falhas. Você conhece especificamente onde você não tem obedecido. A mensagem não é, eu preciso obedecer. Claro que sim. Mas especificamente, onde é que você tem negligenciado a palavra para que você venha a obedecer? Cada um de nós tem seu próprio desafio. Esse povo se reuniu. A liderança falou assim, a gente assina. Todos estavam debaixo do mesmo acordo. Os pais falaram assim, a gente assina. Talvez só o seu pacto, o seu acordo deva ser em casa. Talvez na igreja, talvez consigo próprio. Mas todos nós temos oportunidade de crescer, todos nós temos oportunidade de rever. E você conhece especificamente onde não está bom. Eu quero, de maneira bem específica, orar com os irmãos,
para que cada um saia daqui hoje, assim como os adolescentes aqui, e o papel é importante, tem feito parte da vida deles, e certamente que tem crescido, e eu vejo isso. Quando você tem algo prático assim, quando você estuda algo prático, geralmente a gente sai com o dever de casa, não é assim? Não é assim, geralmente, para que aquele negócio, para que aquele ensinamento, ele seja vivenciado, para que ele fique, não é assim? Para que ele seja reforçado. Às vezes a impressão que eu tenho é que a gente vem para o culto domingo, é uma maravilha, a gente canta, e sai daqui sem nenhum dever de casa. A gente precisa sair daqui sempre com dever de casa. Coração assim, Senhor, falta mais, sempre com dever de casa, sempre. Talvez o dever de casa nosso hoje é entender assim, o que eu tenho negligenciado, onde é que eu preciso obedecer mais. Que seja um para começar. Nós já assinamos um pacto mais do que aquele pacto que apareceu ali. O Senhor nos convida para uma vida de obediência através da sua palavra. Nós vamos orar juntos, aqueles que quiserem ficar de pé. Enquanto eu oro, pense naquilo que você pode obedecer mais ao Senhor. O Senhor Jesus morreu por nós. Nós não somos dignos dele. E mesmo assim, muitas vezes, a nossa desobediência desonra o nosso Senhor. Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. Portanto, sejamos nós também obedientes. Especificamente, o que você precisa melhorar? O que você precisa fazer? Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, desde pela manhã nós temos meditado sobre a obediência à Tua palavra, Senhor. E o Senhor nos conhece, o Senhor conhece cada um aqui, sabe onde nós temos negligenciado, especificamente onde nós temos falhado. O Senhor sabe que essa luta é uma luta contra a carne, porque se depender da nossa vontade humana, a gente não dá nada de bom, não tem nada de bom em nós. Mas hoje, Senhor, hoje nós somos templo, morada do Teu Espírito Santo. E nós não queremos negligenciar, tal qual nossos irmãos, ali na reconstrução do templo e dos muros. Nós queremos mais uma vez, em Tua presença, firmar esse acordo, Senhor. Cada um de nós tem aqui especificamente aquilo que precisa obedecer mais. Porque a verdade é que a nossa carne não quer obedecer nada. Essa é uma luta mesmo. E nós queremos clamar ao Senhor pelo enchimento do Espírito. Queremos clamar ao Senhor para que o Senhor nos dê poder. E poder para obedecer a Tua palavra, Senhor. Naquilo que nós temos falhado, e agora de maneira bem específica, assim como o povo judeu, de maneira bem prática. Ó Senhor, fale aos nossos corações aquilo que precisamos ajustar, Senhor, para termos uma vida mais agradável a Ti, uma vida de contribuição para o reino, uma vida harmoniosa com a igreja, uma vida que propague a Tua palavra e glorifique o Teu nome. Meu Deus, como é difícil, Senhor, para nós, tão pequeninos, tão frágeis, tão pecadores, mas nós conscientemente declaramos aqui que queremos obedecer mais o Senhor. Queremos obedecer mais, Senhor. Mostra, Senhor, aquilo que nós precisamos, Senhor, obedecer mais. Talvez mentirinhas. Talvez a falta de domínio próprio. Talvez o orgulho. Cada um de nós, Senhor, tem uma dificuldade. Talvez a vaidade. Talvez a falta de amor pela Tua palavra, de mergulhar nos escritos sagrados, Senhor. Eu não sei, mas o Senhor conhece cada um de nós. Nós somos um ajuntamento chamado igreja, porque foi comprada pelo sangue de Jesus. E a Tua palavra diz que o Teu Espírito Santo, meu Deus, faz morada em nós. Nós que éramos inimigos, hoje nós somos príncipes, porque somos Teus filhos. Meu Deus. Ó Senhor, nós não queremos entristecer o Teu Espírito, Senhor. Antes queremos ser cheio dele. Portanto, ajuda-nos a fazer aquilo que é agradável a Ti, a fazer a Tua vontade. Para que essa igreja, Senhor, seja uma igreja que
obedece a tua palavra em todos os aspectos, vive a tua palavra. Não seja uma igreja teórica, mas uma igreja que pensa e vive, estuda e pratica a tua palavra. Livra-nos, Senhor, de hipocrisia. Sim, somos falhos, é claro que sim. Mas dá-nos disposição para perseguir aquilo que nós estudamos, para viver aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Conforme nós lemos aqui, aqueles homens assinaram aquele acordo. Todo o povo estava debaixo daquele acordo. Todas as famílias, aqueles que podiam entender, mulheres, crianças, homens, todos debaixo do mesmo acordo. E nós aqui estamos debaixo do mesmo pacto em Cristo Jesus. Portanto, Senhor, ministra à tua igreja aquilo que é conforme a tua vontade, especificamente aquilo que nós temos desagradado ao Senhor, para que a gente saia daqui com um dever de casa. É um dever de casa que a gente sozinho não consegue fazer, mas que o teu Espírito trabalhe em nossas vidas durante toda essa semana, Senhor, para que a gente mude, para que a gente transforme o ensino em ação, transforme a doutrina em vida. Tudo isso, para o louvor da tua glória. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Agora que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém e amém.